Promete que não vai crescer distante. Promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhinhos e cantar cantigas na sala de estar. Que eu prometo ser pra sempre o seu porto seguro. Eu prometo dar-te eternamente o meu amor. Promete aproveitar cada segundo desse tempo que já passa tão veloz. Me lembro quando você chegou nesse mundo, sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz. E hoje corre pela sala, brinca de existir, de ser a pega, pega. Eu só sei sorrir ao imaginar você crescer. Para um pouco com a bagunça, deixa eu te olhar, que o tempo voa e olha só, você sabe falar e diz tudo que eu preciso escutar. Promete ser pra sempre o meu menino, me deixar cantar pra te fazer dormir. Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre. Eu te amo infinito, meu guri. Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Genô. Eu agradeço muito você estar aqui conosco. Eu peço que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações, porque você vai receber diariamente vídeos como esse. Tomando como referência o que mais cai no Enem, vamos resolver questões com base em temas que são extremamente pertinentes. Não só para o Enem, para a própria discussão, mas também para a própria formação da sociedade. Imagine que a discussão hoje que você vai ter sobre o processo de socialização também vai te ajudar a entender um pouco das relações sociais de modo geral. E é isso que nós vamos trazer hoje. A importância de discutir esse tema, que vai explicar por que as pessoas se relacionam em sociedade, como elas se relacionam, a partir de uma discussão extremamente rica para nós, das ciências humanas. Tá bom? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. As figuras ao lado são tradicionalmente remetidas à mulher e ao homem. Segundo a sociologia, esse tipo de associação simbólica se deve a um preconceito social, que faz com que os homens nunca possam utilizar roupas femininas. B, uma característica natural, pois em todas as culturas os símbolos de masculinidade e feminilidade são os mesmos. C, um processo psicológico, que constrói na mente das pessoas uma ideia do que é o homem e do que é a mulher. D, um processo escolar, pois é somente na escola que as crianças aprendem a diferenciarem as diferenças entre homens e mulheres. E é um processo de socialização, que ensina as pessoas a diferenciarem por certos símbolos homens e mulheres. Nesse caso, a alternativa que vai dar conta que está na cara é a alternativa E, certo? O processo de construção social não é natural, não é biológico. Ele vai tradicionalmente sendo construído, né? Ele vai culturalmente sendo organizado. Então, vamos eliminar algumas alternativas aqui para que você entenda a nossa linha de raciocínio.
Um preconceito social que faz com que os homens nunca possam utilizar roupas femininas. É uma imagem que dá a ideia de generalização e alguns cenários se apresentam como preconceituosa. Mas aqui se fala da ideia de tradição, ou seja, de modo costumeiro, né? Como é que essas pessoas são compreendidas, né? Então, essa imagem cria isso. Imagine que se essa imagem fosse no banheiro da Escócia, provavelmente não vai ter isso, vai ter o nome homem ou mulher, ele ou ela, ou qualquer outra derivação assim. Por quê? Porque lá as mulheres usam saia, os homens também em alguns contextos. Então, qual é a ideia? É a percepção de que é algo cultural que se constrói, tá bom? B. Pois em todas as culturas os símbolos de masculinidade não são os mesmos. É uma questão que leva à generalização. Eliminamos qualquer coisa dentro do Exame Nacional do Ensino Médio que nos leva à generalização. D. Um processo escolar, pois é somente de generalização. Quer dizer que é só na escola que as crianças aprendem as diferenças, a família, a religião, o trabalho, né, a economia, são instituições que muitas vezes nos entendem, nos ajudam a entender isso, né? Aí vai ter uma discussão enorme dentro da sociologia com parte das instituições sociais. Mary Douglas, Emily Durkheim, Peter Berg e Thomas Luckmann são autores que nos ajudam a entender. Então, vamos aqui. Toda vida que você vai resolver, você fica na dúvida entre a C e a E. Né? E geralmente o pessoal pergunta, professor, por que não é a C? Porque o processo psicológico se forma, é formado, se constrói dentro da onde? Dentro das relações de socialização. Ou seja, a formação da nossa mente começa pela sociedade. Nós não nascemos com nada. Imagine se hoje nasce uma criança aqui, né, no Brasil, eu levo ela para a China, depois de 30 anos ela vai procurar ver como é que foi o país que ela nasceu. Ela não vai ter nada desse país, Brasil, vai ter muita coisa da China. Por quê? Porque ela se socializou, formou, foi socializada, criou valores naquela cultura. Então, é essa óptica que nós precisamos entender, tudo bem? É tanto que, para que a gente possa fechar o exemplo, sociopatas, psicopatas, são pessoas que geralmente têm problemas psicológicos e que eles adquiriram esses problemas devido a algum ruído que eles tiveram na socialização. Imagine que uma criança que pratica bullying na escola, estudiosos colocam hipóteses diversas. Entre elas, a ideia de que ele teve algum problema na sua socialização na instituição mais importante como a família. Ou ele sofreu algum tipo de abuso, ou ele sofreu algum tipo de alienação parental, ou ele não aceita a separação dos pais, ou ele não tem um cuidado que merece, que acha que merece pelos pais, se sente sozinho. Então, são consequências desse cenário, tudo bem? Vamos para a próxima questão. A respeito dos estudos sobre socialização, está correto que se afirma em A. O primeiro grupo social fundamental na socialização é religioso, representado pela família. B. O processo de maturação biológica e o desenvolvimento infantil necessita de intervenções de adultos, o que sempre será igual, independente das diferenças culturais. C. O processo de socialização termina quando o indivíduo atinge a maioridade e entra no mercado de trabalho. D. A socialização postura a existência de uma natureza infantil, que se explica a igualdade nas condições de ser criança. A internalização do social e sua percepção na realidade, como a primeira socialização, decorre dentro do grupo familiar, sendo assim decorrente de cada classe social. Questão facílima, onde aponta como alternativa correta a E, certinho? É a partir do contato com a família e desse processo de socialização, que é indispensável, que é uma condição que faz parte da própria organização da vida, do processo de humanização, que é indispensável para essa concepção de mundo, né? E vai ser aí que a família vai apresentar a sua visão sobre a realidade. Os seus valores vão ser internalizados a partir do que a família contribui no processo de socialização primária, bem? Então, passa diretamente por esse cenário, tá bom? Então, é uma questão facílima, né? Quando vai falar sobre a ideia de que é fundamental na perspectiva religiosa, não é. Existem famílias que socializam seus filhos longe da religião. E a coisa também acontece. B. Um processo de maturação biológica. Risquem o biológico da sua vida para discutir um processo de socialização. Por quê? Porque tudo se constrói na sociedade. O indivíduo não nasce com nada no seu gene. Não existe uma predisposição genética. Ora, professor,
Porque o meu irmão mais novo, ele se parece muito com o que o meu pai faz, com o que minha mãe faz. Porque eu sou a cara, né? E aí representa as ações do meu pai ou da minha mãe. Porque você cresceu com ele. Então é uma aprendizagem por assimilação. Você é um ser social. Imagine que se você tem um irmãozinho mais novo e ele nasceu hoje, né? E sua família não quer criar e leva ele para uma família no Nepal, por exemplo, né? Quando volta, né? Depois de 20 anos, o menino não vai ter nada português, não vai ter nada brasileiro, não vai falar português, não vai ter nada da nossa cultura. Ele vai ser um indivíduo que vai ser caracterizado com as condições culturais do Nepal, da região da comunidade que ele vai viver. Ele só vai ter 3 coisas que pode parecer que tem a ver com você: a compatibilidade sanguínea, né? A composição do DNA, aquela coisa, né? A concepção genética, que é de fato biológico, essa parte apenas, e depois vai ter outra coisinha. Se ele se parecer com você nos traços físicos, os valores, a personalidade, não vai ter nada seu, ele vai ter outros hábitos, tá? Então, é para que você entenda como se dá esse processo. Um processo de socialização nascer, que termine quando o indivíduo atinge a maioridade. Não existe, né? Aquela música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, explica muito isso. Né? Não é a questão de atingir a maioridade. Nós somos frutos do processo de socialização todos os dias, e todos os dias nós mudamos de opinião. Nós nos adaptamos todos os dias. Olha só, eu estou dando aula aqui, abri um canal para me aproximar para vocês, eu me adaptei a esse cenário virtual. Quantos professores também não fizeram isso durante a pandemia? Quantos professores se organizaram para tentar se perceber nesse processo? Então, é como a coisa se constrói, tá bom? Então, a alternativa correta vai ser a alternativa a família vai nos ajudar a construir a nossa visão de mundo, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão importantíssima, queridos. Por favor, depois dessa questão, acabou o vídeo, vai lá embaixo, clica no link, dá uma lida nesse livro. A Construção Social da Realidade é o livro mais importante das ciências humanas. É o livro que vai apresentar para o indivíduo a existência das relações sociais numa perspectiva ampliada, tudo bem? Então vamos à questão número 3. Os sociólogos estabelecem distinção entre socialização primária e socialização secundária. A socialização primária é o processo por meio do qual a criança se transforma num membro participante da sociedade. A socialização secundária compreende todos os processos posteriores, por meio dos quais o indivíduo é introduzido em um mundo específico. Qualquer treinamento profissional, por exemplo, constitui um processo de socialização secundária. Considerando o texto anteriormente reproduzido, é correto afirmar que a socialização é um fenômeno que ocorre apenas nos anos iniciais da vida. B. A socialização primária é aquela que ocorre nos ambientes familiares e a secundária é aquela que ocorre apenas nas escolas. C. As pessoas nascidas em famílias bem estruturadas não precisam passar por processos de socialização secundária. D. Apenas as sociedades industrializadas apresentam processos de socialização secundária. Ou E. A socialização é um processo que se inicia quando nascemos e nunca chega ao fim. Nesse caso, né, a alternativa que vai dar conta vai ser a alternativa E. Nós passamos por um processo de socialização primária que é indispensável. Não existe ser humano sem esse processo de socialização. E nós construímos a socialização secundária até o nosso último dia de vida. Né? E é interessante perceber, se você não acredita nessa tese, faz uma busca, né, de um grupo, né, que ficou discutindo como os meninos lobos, né, como a Mala e Kamala, que viveu, né, na Índia, ou foi Indonésia, não lembro agora, durante o início do século XX. Pesquisem, para vocês darem uma olhada. Deem uma olhada no link que eu vou disponibilizar para vocês. É incrível entender como se deu esse processo de construção, tudo bem? A Mala e Kamala é o resultado de que precisamos de um processo de socialização para nos inserir em sociedade. Vamos fazer um exemplo simples. Quando a tartaruguinha nasce, ela quebrou o ovinho, ela já vai direto para o mar, como se ela tivesse uma espécie de comando. Né? Quando um gatinho nasce, ele já nasce miando. Depois de uns dias ele vai miar. Se nós nascermos e ninguém pegar, dar banho, a gente cortar o cordão umbilical, dar a tapinha, dar um banho, colocar perto da mãe para receber o calor do corpo,
receber a primeira amamentação depois de um tempo, nós não vamos sobreviver. Né? Por quê? Porque o processo de socialização é indispensável para a nossa própria formação da vida. Né? E cada sociedade cria a sua. Digamos que é nesse sentido que, por exemplo, vamos fazer um laboratório. Digamos que eu pego uma criança com 6 meses e um cachorro com 6 meses. Eu deixo os dois numa sala, a gente vai só ver pela filmagem, um laboratório sociológico. E deixo lá com um pirizinho de leite. Os dois estão há um dia sem comer. Quem é que vai lá instintivamente saciar sua fome? Né? O animal é irracional, o cachorrinho. A criança precisa aprender os códigos que começa na família, né? E vai se estendendo durante toda a vida. Né? E essa é o grande barato da socialização. A realidade se constrói com base em mecanismos e em processos de internalização. Não entendeu muito bem? Calma, no final vou dar uma síntese para você. Vamos agora para a próxima questão. Questão 4, uma questão muito interessante. As brincadeiras de menina, em geral, envolvem atividades ao ar livre, como bicicleta, pipa ou skate. As meninas brincam de casinha. Isto é comum porque antigamente era papel do homem sair de casa para trabalhar, enquanto as mulheres cabiam os cuidados com o lar, constata a pedagoga Maria Ângela Barbato Carneiro, coordenadora do Núcleo de Cultura, Estudos e Pesquisas do Brincar da Pontífice Universidade Católica de São Paulo. E vamos aqui tem uma imagem muito significativa, que foi o que escolhi, não é da Unicentro. Vamos ao que interessa. Sobre o processo de socialização e as relações de gênero. É correto afirmar o quê? O termo sexo distingue as diferenças anatômicas e o termo gênero as diferenças fisiológicas entre os homens e mulheres. B. As relações de gênero são universais e não dependem da condição que cada cultura tem em relação às diferenças sexuais. C. O processo de socialização disciplina os corpos quanto aos modos de agir. Porém, esse aprendizado não interfere nos modos de ser dos sujeitos. D. Gênero é uma condição social que, através dos organismos sociais como a família e a mídia, atribui papéis e identidades sociais a homens e mulheres. E. As brincadeiras de crianças, assim como o modo como se comportam, demonstram que os papéis sociais são definidos antes mesmo do encontro com as instituições. Então, vamos lá, queridos. Primeiro, questão A, ou alternativa A da questão 4. Ela está errada, né? Porque o termo gênero, né, e o termo sexo são processos de construção social. Só tem uma coisa que é biológica, que é o termo fêmea-macho, que se aplica a todos os animais da espécie, todos os animais vivos, não só a espécie humana. Quer se aprofundar mais? Procure o conceito de Judith Butler da chamada teoria queer, tudo bem? Depois, nós vamos ter uma aula sobre gênero e sexualidades e você vai entender o que eu estou querendo colocar, tá bom? B. As relações de gênero são universais e não depende da condição que cada cultura tem relações diferentes. Não, depende sim, né? Aqui a discussão não é sobre a construção biológica do processo, nem a construção religiosa. É um fenômeno social, né? E esse processo não são universais, são sui generis. A título de exemplo, eu sugiro que você faça uma pesquisa como é que era o modo como os gregos se relacionavam na Grécia Antiga, né? Como é que eles tinham essa percepção do que é tabu, do que não é, tá bom? Vamos agora. O processo de socialização disciplina os corpos quanto os modos de agir, beleza? Porém, esse aprendizado não interfere nos modos de ser, interfere demais. Quer aprofundar sobre isso? Michel Foucault e o conceito de biopoder. Dá uma pesquisada que você vai se aprofundar e você vai entender essas relações. Tudo bem? D. Gênero é a condição social que, através de organismos sociais, como a família e a mídia, ou seja, organizam as instituições, atribui papéis e identidades sociais a homens e mulheres. Corretíssimo. Né? E aqui fica claro isso. Por exemplo, se meu filho nasce hoje, meu filhinho nasceu. Se eu colocar a roupa rosa nele, se eu colocar o nome dele aqui no Brasil é referente à cultura feminina, né, o que é geralmente atribuído a uma mulher, como por exemplo Emily, né, que é Emily Durkheim, né, é Emily Durkheim, né, a sociedade vai julgar, mas ele vai compreender o papel social, que ele vai ter uma educação durante a possibilidade daquilo que a sociedade geralmente determina. Por mais que eu tenha escolhido essas cores. O que eu estou querendo dizer? Gênero não tem cor, gênero não tem tipo de brinquedo, né? Esse negócio de que
o menino deve vestir azul e a menina deve vestir rosa, isso é um engodo não científico que impede a pluralidade, certo? Dentro dessa óptica, né, se uma criança brinca, um menino brinca com a boneca e uma menina brinca com um carrinho, significa uma coisa importante. Eles estão interagindo em sociedade, né? E essa concepção de mundo nos ajuda a refletir sobre o que é a vida, tá certo? E aí que vem a ideia da atribuição dos papéis sociais. Você tem a sua concepção de mundo porque ensinaram para você determinados papéis sociais. Depois que você vai entender durante o momento da sua vida se esse papel foi correto ou não. Mas a ideia de gênero se constrói no processo de formação social. Tudo bem? Então vamos avançar, né, para que a gente possa refletir. Questão número 5. Observe a imagem a seguir e responda o que se pede. Monstro, 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 monstro e monstro. Ah, professor, que questão sem nexo. Não, querido, você vai ver como é bacana. Os quadrinhos apresentam a construção de uma figura social, o monstro. Tendo em conta a teoria sociológica, podemos dizer que o monstro surge a partir de um processo social que cria sujeitos rejeitados e desajustados. B, o monstro é uma figura que já desde o nascimento se mostra desajustada em relação à sociedade. C, somente as crianças são monstras. D, os monstros correspondem a uma forma de classificação escolar de seus estudantes. Há na sociedade contemporânea uma grande preocupação em fazer com que a monstruosidade seja apagada da personalidade das pessoas. Tá óbvia que a alternativa correta aqui, né, vai ser a, né? É um processo de construção social. Olha só, eu poderia ter pego aqui uma pessoa batendo no animalzinho, espancando, que nem a gente vê, muita gente faz isso, e eu dizer, é um monstro. Poderia ter pego também Lewandowski, que uma vez foi jogar bola, né, e fez 4 gols num jogo só. Aí o narrador gritou, monstro! Esse cara é um monstro! Né? Entusiasmado com o cara ter feito 4 gols em menos de meia hora de partida. Então, a ideia de monstro vai tomar como base, né, uma concepção de construção de sociedade. Né? E aqui, quando vai falar que é um processo social, a ideia dessa construção de monstro é uma construção que se dá durante todos os dias. Né? Por exemplo, para mim, comer carne, né, aqui no Brasil, se eu vou comer uma carnezinha aqui no Brasil, uma carne bovina, para mim está tranquilo. Mas se eu estou comendo e uma pessoa marroquina vê, e ela é de uma determinada religião, ela vai me dizer que eu sou um monstro, que eu estou comendo algo sagrado. Né? Então, parte muito por essas características. Né? Se eu estiver almoçando aqui, né, um prato enorme de lasanha com muita carne moída, né, estou lá me alimentando e como muito, né, aí vai ter gente que vai dizer, de novo, você é um monstro, você come demais. E realmente eu como. Você come demais. E se vem uma pessoa vegana me ver, né, comendo carne, ou seja, algo de animal, vai dizer, você é um monstro, você está comendo vidas. Parece que não tem sentido, mas é a ideia de mostrar que tudo se constrói em sociedade. Né? Eu peguei essa imagem aqui, que é muito interessante, queridos. Isso é uma criança brincando com a cobra. Uma cobra passa nos Estados Unidos, né? Uma espécie de balneário, né? Piscinão de Ramos, USA, né? E o cara tá lá com a família, aí a criancinha tá lá, o cara tá filmando, a criancinha vê uma cobra, ele pega a cobra, brinca com a cobra não ataca ele. Que é isso, professor? Não ataca, é um animal que tem seu instinto e tal, mas a cobra só ataca quando ela vê que é uma ameaça a partir do cheiro, né? Quando o indivíduo sente medo, ativa a pulsação sanguínea, né? E o corpo passa a emitir calor, ou quando ela vê uma ameaça. Né? Então ele pegou a cobra, não teve nada. E qual é a ideia? O menino não sentiu medo. De novo, não entendi. Porque aqui, para ele, a concepção de medo ainda não foi criada. Imagine que crianças da Índia brincam com cobras. Bota no YouTube aí para tu ver. Criança brinca com cobra. Tem criança que tem uma piton de animal de estimação. E qual é a ideia? Eles brincam, né? E qual é a concepção? Por que não atacam eles? Porque a ideia de medo não foi passada em cima dessa concepção, dessa prática. Então, é a ideia de que tudo se constrói em sociedade. Tá? Se você quiser dar uma lida, eu vou disponibilizar o PDF desse livro aí, no nosso link aí embaixo, né, na descrição.
um amor conquistado, o mito do amor materno, né? Na ideia, não é uma perspectiva que a Elizabeth Pendinter vai fazer uma desconstrução crítica. Ela vai dizer que a ideia de amor de mãe ou de pai se constrói em sociedade. E que essa construção é importante para entender que nós somos seres sociais, né? E aqui nós vamos começar a perceber que é o processo social que forma quem nós somos, tudo bem? Então, senhores, estamos aqui na nossa última parte da aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Para que vocês possam fazer uma síntese, o processo de socialização, né, começa a partir dessas etapas. Cria um mapazinho conceitual sobre isso. Você vai aprender muito mais. Externalização é uma das etapas principais. Pensamentos, sentimentos, ideias que ganham formas, ou seja, você vai externalizando aquilo que você vai aprendendo. Objetificação ou reificação, a transformação dos pensamentos, pela linguagem e comportamento dentro dos parâmetros sociais. E sua institucionalização, ou seja, é aquilo que você aprende em sociedade, vai objetificando e vai reificando, né? Ou seja, você transforma o pensamento que você tem acesso, né, e vai tomando como verdade aquele mundo que você vê. Por isso que, por exemplo, quando nós temos uma criança e nós não queremos expor ela a conteúdo violento, é para que ela perceba que determinadas coisas ela não pode ter acesso, porque a violência não pode ser naturalizada, não pode fazer parte da sua educação. Internalização, como o próprio nome já diz, né, é a construção da consciência do indivíduo. É como ele vai receber as informações, né, ele vai compreender essas informações e ele vai construir aquilo que ele vai chamar como processo de internalização. A conscientização. Habitualização. As ações repetidas vão se tornar hábitos, né? Isso é um processo da própria construção da evolução das espécies, né? Se você está lá trabalhando, fazendo uma coisa só, aquela ação repetitiva vai se tornar habitual, né? Não é à toa que, de modo crítico ao mundo do trabalho, Chaplin vai mostrar isso em tempos modernos, quando ele sai da fábrica e aquilo ainda vai ser habituado dentro dele. É tanto que nosso amigo Pierre Bourdieu, grande sociólogo, depois nós vamos falar sobre ele na discussão sobre educação, ele vai trazer o conceito de hábitos, né? Que é aquelas ações que refletem a sua posição social e o seu processo de socialização. E é muito interessante para que a gente possa ver que são ações estruturadas mediante a estrutura que se constrói, tá certo? Depois nós vamos falar um pouco sobre a institucionalização, que é o processo de implantar uma convenção, uma norma na sociedade, né? É quando isso vai acontecer, quando os hábitos vão se tornar naturais. Qual é o meu hábito natural? Encontrar você, aluno meu, dar um abraço, fazer assim, né? E aí, beleza? Então, são hábitos que já estão institucionalizados dentro de mim. Se eu for para outra cultura, eu vou ter dificuldade em me relacionar com as pessoas, porque eu vou ter que agir assim. A realidade, né? A realidade é muito interessante, né? A realidade é uma qualidade inerente ao fenômeno a qual reconhecemos que essa realidade é associada ao fenômeno, independente da nossa vontade. A pessoa não entende nada. Significa o seguinte: você vem ao mundo, né, e já tem uma realidade pronta. Você vai ser educado para fazer parte dessa realidade. Se você resiste, você vai sofrer as sanções das instituições. Em casa, você vai ficar de castigo, muitas vezes você leva palmada. Na escola, você vai ser penalizado, você vai receber advertências, né? No trabalho, você vai ser demitido se você for contra. Deixa eu ver o que mais. Nas relações que se apresentam na religião, a ideia do que é sagrado, do que é profano, também você vai ser submetido. E a ideia do conhecimento, né? Os fenômenos são reais e cada fenômeno possui características específicas, né? Assim, o real existe, o real está dado, cada um compreende e cria, cada sociedade, cada indivíduo, a sua concepção da realidade. Então é isso, queridos. Fiquem ligados, salvem esse vídeo, anotem, dê o seu like, tá? Comentem, deem sugestões para a próxima aula, porque o objetivo aqui é trazer para vocês de forma democrática o acesso a conteúdos que vocês podem usar no Exame Nacional do Ensino Médio, tudo bem? Valeu, muito obrigado e até a próxima, meus queridos. Eu espero que vocês estudem, deem uma olhadinha no material de vocês e não esqueçam de deixar o like no nosso canal, tudo bem? Valeu, um abraço!